Novamente, a região registrou prejuízos em virtude das fortes chuvas de verão. Ministro Sérgio Moro entregou ontem na Câmara dos Deputados o pacote anticrime e anticorrupção. Cresce no Brasil modelos de livrarias sem funcionários. Governo de Criciúma projeta total revitalização do Parque Centenário. Com as altas temperaturas do verão, cresce também a venda de sorvetes em todo o país. E no esporte, Tigre realiza o último treino antes do jogo milionário diante do Oeste de Barueri pela Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Temporal que atingiu a região deixou estragos nessa terça-feira. Em Içara, algumas famílias ficaram desalojadas. Em menos de uma hora, aproximadamente 40 milímetros de chuva, o suficiente para causar alguns prejuízos em Içara, cidade da região que foi mais atingida pelo temporal dessa terça-feira. A gente não estava esperando o que aconteceu, né? Foi um grande volume d'água em pouco tempo. Aí as drenagens, você sabe que é feita, monitoradas para um certo nível de água, não conseguiu evacuar toda a água e onde que encheu uns pontos tanto do centro como nos bairros do nosso município. Tivemos 8 pontos. 8 bairros, né, incluindo o centro. A parte baixa do centro alagou toda a nossa Procópio Lima, que é a parte central. Segundo o coordenador, na área central da cidade, o maior problema foi com o trânsito, que precisou ser interrompido em várias ruas, já que a água impedia a passagem dos carros. Já nos bairros, algumas famílias chegaram a sair de casa com os alagamentos. Centro foi o trânsito. Bairro Tereza Cristina, 2 famílias desalojadas. E Jussara, uma família, que a água alagou, né? Mas foram levados para casas de familiares, não precisou levar para abrigo. E hoje a gente está dando todo o apoio necessário que for preciso para eles. E aí acredito que tudo volta ao normal se não vier uma outra hoje que está até em previsão, né? A Defesa Civil passou a quarta-feira monitorando os problemas que surgiram após a chuva. No módulo esportivo do município, por exemplo, foi constatada infiltração e o espaço foi fechado. Tivemos sim aqui na cultura, esporte, deu filtração e energia e água não combina, então a gente vai deixar fechado até que seque essa água e depois ver o que foi o vazamento para se estabelecer e for voltar ao estabelecimento normal. Na área rural também houve prejuízos. O secretário de Agricultura explica que as ruas e o sistema de drenagem foram atingidos. O prejuízo foram grande, não só na zona rural, também no perímetro urbano. Hoje o nosso município conta com aproximadamente 300 quilômetros de estrada de chão batido e em torno de 200 quilômetros nós temos que fazer manutenção. Isso vai em torno de 1.000 cargas de areião, que hoje dá em torno de 12 mil metros. Um prejuízo mais ou menos de mais de 100 mil reais só de areião. Também contando com a drenagem, que danificou muitos, algumas entupidas, algumas quebraram. Então também temos que fazer um investimento hoje em torno de uns 15 mil só de drenagem. E para evitar novos problemas, a Defesa Civil e a Prefeitura têm algumas ações para colocar em prática. Estamos monitorando, vamos sim fazer uns trabalhos em cima da principal do centro da Procópio Lima, que já está, temos com um processo de estação, para fazer um canal auxiliar, a Procópio Lima, que vai minimizar os 3 pontos do município, né? E a macrodrenagem do rio Três Ribeirões,
também vai amenizar bastante, mais 3 pontos, monitorado pela CPRM, né? Também vai ser eliminado esses pontos. E o Murialdo me cobrou, tanto o Maurialdo como o Sander me cobraram muito ontem, e pediu que a gente fizesse um bom monitoramento e passarmos para ele o que for necessário para a gente minimizar os problemas da ISAI. O ministro Sérgio Moro entregou na Câmara dos Deputados o pacote anticrime e também anticorrupção. Agora o projeto segue para aprovação do Congresso. Já o presidente Jair Bolsonaro fez a sua primeira reunião com todos os ministros após sair do Hospital Albert Einstein. O presidente Jair Bolsonaro voltou a participar da reunião do Conselho de Governo. Trata-se de um encontro semanal do presidente com os 22 ministros de Estado. Esta é a primeira reunião ministerial do presidente após a internação no Hospital Albert Einstein. Nessas reuniões, Bolsonaro tem debatido com sua equipe as ações e metas dos primeiros 100 dias de governo. Depois, numa cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou as mudanças em 14 leis que integram o pacote anticorrupção elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na prática, o pacote foi dividido em 3 projetos. Um que trata sobre a criminalização do Caixa 2. Um segundo que prevê que crimes comuns com conexão com crimes eleitorais sejam de competência da Justiça Comum e não da Justiça Eleitoral. E um terceiro, um pacote anticorrupção com propostas contra o crime organizado. As principais mudanças envolvem temas como a prisão após segunda instância, crimes contra a administração pública, legítima defesa, crime hediondo com morte, confisco de bens, combate às organizações criminosas, entre outros pontos. Uma alteração no projeto, conhecida hoje, atendeu a um pedido de alguns políticos e foi acatada por Moro. O ministro anunciou que o crime que previa criminalizar o Caixa 2 foi retirado da proposta principal e vai tramitar em paralelo. Inicialmente, todos os itens do pacote fariam parte de um único projeto. Segundo Moro, os políticos se sentiram incomodados com a tramitação da criminalização do Caixa 2, junto com o endurecimento da legislação contra o crime organizado e corrupção. Que existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, usou as redes sociais para falar do projeto. Disse que o pacote do ministro Moro ataca o crime violento, o crime organizado e corrupção. Um grande passo na direção correta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou sobre a proposta. Maia disse que é decisão do governo fatiar ou não o projeto, que ele irá tramitar da forma que for enviado. Falou ainda que não há resistência na Câmara para votar propostas relacionadas à Caixa 2, que esse é um assunto, segundo ele, que pode ser votado a qualquer momento. Questionado se o envio de 2 projetos importantes para o governo ao mesmo tempo não poderia ser prejudicial ao pacote anticrime, Moro disse que não, por se tratarem de propostas complementares e não incompatíveis. As duas mudanças não são incompatíveis, certo? No fundo, na minha opinião, uma reforça a outra, porque todas elas caminham no sentido de trazer ao país um melhor ambiente econômico e da qualidade de vida das pessoas. Mas a principal prioridade do Palácio do Planalto é a reforma da Previdência. Está prevista para esta quarta-feira a entrega da proposta de emenda à Constituição que muda as regras da aposentadoria. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro leve pessoalmente o projeto ao Congresso. E nesta terça-feira, aqui em Brasília, também teve reunião para tratar da reforma da Previdência. E em troca do apoio dos governadores à proposta, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar que cria um programa de socorro aos estados em crise financeira. A ideia é permitir que os governadores possam tomar financiamento com garantia da União em troca de medidas de ajuste fiscal.
Mas técnicos da equipe econômica afirmam que essa ajuda não será irrestrita. Primeiro, os governadores terão que fazer o dever de casa, ou seja, ajustar as contas para conseguir pagar os empréstimos. O projeto estipula que o ganho fiscal que obtiverem com a redução de subsídios, por exemplo, servirá como limite para a tomada de novos empréstimos junto aos bancos públicos, privados e organismos internacionais. O novo programa vai valer até mesmo para estados que atualmente não podem tomar empréstimos por falta de capacidade de pagamento. O socorro foi discutido durante encontro entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Segundo o Caiado, o pacote ajuda estados em crise, como o dele, que decretou estado de calamidade. A seguir, o governo de Criciúma projeta total revitalização do Parque Centenário. Não, tem mais um segundo bloco. Um modelo inusitado de livrarias sem funcionários, em que o cliente escolhe o livro e paga sem nenhuma supervisão. A febre já se espalha pelo Brasil. Já são 11 unidades no sistema Pegue-Pague, no Paraná e também em São Paulo. A ideia é levar esse novo modelo de livraria para todo o país. O mercado de livrarias no Brasil está em crise. As duas maiores redes do país, as livrarias Cultura e Saraiva, anunciaram no ano passado o fechamento de dezenas de lojas. A indústria do livro brasileiro tenta encontrar alternativas para manter vivo o cenário editorial no país. E é nesse momento que a criatividade vai fazer toda a diferença. Essa livraria funciona num sistema Pegue-Pague. Aqui não tem atendente. Tá, mas então como é que funciona? É o seguinte, cada cliente escolhe o seu livro e ele mesmo faz o pagamento. Aqui, olha, ou na maquininha com cartão de crédito e débito, ou então deposita o valor nessa caixinha. Aqui nessa unidade, todos os livros têm um preço único de R$10. E tem um detalhe, nenhum livro é usado, todos são novinhos em folha. Quem chega aqui, logo na entrada, dá de cara com as orientações. São mais de 5.000 livros, de vários autores e bem variados. Tem infantil, saúde, negócios, livros sobre direito, romance e literatura brasileira. Nas estantes, encontramos livros para todos os gostos. As pessoas ficam surpreendidas no início, né, não acreditando que isso realmente existe, e depois elas ficam encantadas e levam muitos livros. A primeira livraria do sistema surgiu em Curitiba, no Paraná, e recentemente chegou em São Paulo. A ideia é espalhar mais unidades por todo o Brasil. Atualmente são 11. Entre Paraná e São Paulo, que rendem um faturamento médio de R$380 mil. E quem sentia falta das livrarias aprovou a novidade. O que você achou desse novo modelo de livraria? Eu achei ótimo, porque isso incentiva os jovens, né? E nem sempre você precisa ficar na fila aguardando sua vez ser atendido. Você vai ali, você paga e pega seu livro e vai embora, né? Eu achei bastante interessante, porque você tem bastante números, né? Tem bastante livros, temas e tal, e tudo por um preço bem acessível, né? E preço praticamente único, pelo que eu estou vendo até agora. Eu achei bastante interessante, acho que dá para levar bastante coisa. Não ter um funcionário poderia ser um problema. Afinal, o risco de furto de livros é grande. Mas a empresa garante, é muito difícil de acontecer. Isso porque eles contam com algo muito importante: a honestidade de cada pessoa que entra na loja. Confiamos nas pessoas, esse é o nosso lema. O governo de Criciúma está projetando a total revitalização do Parque Centenário. A estrutura está localizada no Paço Municipal.
As obras no Parque da Prefeitura, ou Parque Centenário, como já é conhecido, serão divididas em 2 etapas. A primeira já está licitada e os trabalhos devem começar já no mês de março. Os envelopes do edital de tomadas de preço foram abertos no início da última semana. A ata foi publicada no Diário Oficial do município na última quarta-feira. A empresa que apresentou o menor valor e que deve ser a responsável pela obra foi a Camila Construções. O valor apresentado foi de pouco mais de R$ 643 mil. Agora há um prazo legal para que as outras empresas entrem com recurso. Se não houver mudança, a ordem de serviço será encaminhada nos próximos dias. Concluímos o prazo de recurso, o prefeito vai homologar o processo licitatório, encaminhar a Caixa Econômica, que é o agente financeiro dos recursos, após a aprovação, que deve levar em torno de 5 dias. Então a Caixa expede uma autorização de início de obra e o município, então, emite à empresa Camila Construções, vencedora do processo licitatório, uma ordem de serviço para início das obras. A primeira etapa da obra vai contemplar a parte esportiva do espaço. Além disso, as antigas pistas de caminhada, já muito usadas pela população, vão ser revitalizadas. Essa primeira etapa da revitalização do Parque Centenário, ela contempla alguns equipamentos esportivos, porque os recursos são do Ministério dos Esportes. Então nós teremos 2 quadras poliesportivas, a ciclovia e uma pista de caminhada. Com a primeira etapa encaminhada, a Secretaria de Infraestrutura já projeta a segunda etapa, que também deve sair do papel nesse ano. Enquanto estivermos na execução, nos próximos 6 meses, nós vamos lançar um novo edital para a segunda e última etapa de revitalização do Parque Centenário, que vai contemplar a iluminação em LED, o paisagismo, o cercamento e a revitalização daquele lago ali próximo ao restaurante da Prefeitura. O parque, conforme a secretária, terá muitas semelhanças com outros 2 parques da cidade, o Parque das Nações, na Próspera, e o Parque dos Imigrantes, no Rio Maina, mas tem uma proposta diferente. Esse Parque Centenário ele estará mais voltado às atividades físicas, vai ser com equipamentos esportivos. Enquanto os outros têm o aspecto do resgate da cultura, esse vai ser ainda mais contemporâneo, né, com um maior número de equipamentos esportivos. A seguir, Tigre realiza último treino antes do jogo milionário diante do Oeste de Barueri. Com as altas temperaturas do verão, a venda do sorvete volta a ficar em evidência. Porém, nesta temporada, o crescimento surpreendeu até mesmo os profissionais da área. Na rua, muito calor. Aqui, o termômetro aponta temperatura abaixo de 0. Na câmara fria, cerca de 10 mil picolés e 30 mil litros de sorvete podem ser armazenados, prontos para serem levados aos mais de 100 revendedores. Esta fábrica produz cerca de 80 mil picolés por mês. São 40 sabores diferentes. O empresário explica que a produção cresce bastante no verão. Este, especificamente, vem surpreendendo, com faturamento de até 60% maior do que do ano anterior. Desde 2015 que a gente não tinha um verão que tivesse, assim, trago voltou a esperança para nós, na verdade, né? Que desde 2015 vem sofrendo, 16, esse verão 2018, 2019 está excelente. Quem mais que procura os produtos, Cícero, aqui dentro da cidade ou no litoral? Olha, nós temos mais clientes aqui na cidade, mas nós trabalhamos em todo o litoral, né? No nosso litoral aqui, Alcobaça, Caravelas, Prado, né? Região, e até Porto Seguro também, a gente já está chegando com nossos produtos até o litoral de Porto Seguro. Tem mais produtores que entregam sorvetes para estabelecimentos. Nicola produz sorvete italiano artesanal há 5 anos. Há 1 ano, inseriu também na lista o açaí e há 1 mês, os picolés. Ele conta que nesses períodos mais quentes, a venda aumenta bastante, atingindo o pico de produtividade, com até 400 quilos por mês. Tem mais aumento
para a produção de cliente que mora em cidade de praia, que tem loja na praia, mas também Teixeira tem um aumento com 40%, 50% a mais. Nas praias, quantas vezes mais? Na praia é 4, 5 vezes a mais do que no inverno. Sim, é muita diferença. Você produz o sorvete já há 5 anos, né? Mais recente o açaí e agora, por último, o picolé. Como é que está sendo a saída desses 2 últimos produtos que são mais recentes? O picolé foi uma aceitação grande, foi muito bom, e o açaí também. Agora a gente ainda não chegou ao volume do sorvete, né? Que já há muito tempo que a gente trabalha com isso, mas a aceitação foi muito boa. A gente está gostando. Você já tem até carrinhos de picolé na rua, né? Você acha que pode voltar a gente a ver esses carrinhos, essa moda que tinha há um tempo atrás? Eu acho que sim. A gente fez um teste, deu super certo, e o carrinho é um jeito para dar emprego para várias pessoas, e tá dando certo por enquanto. Olha, a estação mais quente do ano não é boa economicamente apenas para quem produz muito, não. Para os autônomos, os microempreendedores individuais, esse também é o momento de conseguir garantir uma graninha extra. A gente vai mostrar hoje para vocês um pouquinho da história de Dona Maria. Ela vende brasinhas gourmet aqui no centro de Teixeira de Freitas. E olha, a gente olhando aqui dentro do isopor dá para ver que quantidade e qualidade não faltam. Dona Maria começou a trabalhar com os geladinhos gourmet há aproximadamente 1 ano. Vende em casa também. Mas durante a semana, o forte de vendas é nas lojas, onde já tem clientes fixos. A quantidade de geladinhos vendidos dobra no verão. Coisa boa, coisa boa. Aí os finais de semana, assim, o sábado e domingo, eu nem entrego na rua aqui no centro, é só em casa mesmo. E senão não dá conta? Dá conta, não dou conta, é muita coisa. A senhora vem essa Avenida Getúlio Vargas toda vendendo? Toda. Já sai do Estância Biquíni vendendo. Aí chega até o centro. Às vezes nem chego até o centro. No regional chega ali, acaba, volto, pego mais e volto para o centro novamente. O técnico Doriva realizou o último treinamento para o jogo milionário de amanhã frente ao Oeste de Barueri pela Copa do Brasil. Se passar pelo adversário, o Carvoeiro irá embolsar aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Um técnico pressionado. Com uma fraca campanha no campeonato estadual, onde ocupa uma modesta 6ª posição e atuações pra lá de discretas, Doriva tenta fazer do importantíssimo jogo contra o Oeste de Barueri pela Copa do Brasil um trampolim para ganhar o apoio da torcida e iniciar uma guinada na temporada. Longe de jogar a toalha, o comandante Carvoeiro trabalha para reverter o atual quadro. Eu tenho feito o que está ao meu alcance, né? A gente tem trabalhado com os atletas. Eu acho que no que se diz respeito da maneira que eu trabalho, eu estou gostando do meu trabalho. Lógico, a gente precisa ser mais efetivo. Eu gosto, e eu sempre falei isso desde o início. Quando eu cheguei, eu falei, não, eu gosto de uma equipe que propõe o jogo, que fica com a bola. E nós temos ficado com a bola. Não temos transformado essa posse de bola e esse momento do jogo em gols, né? E isso aí tem me desagradado bastante. E para uma virada na chave Carvoeira em 2019, Doriva utiliza todas as armas. Escalação de lambuja para o adversário se preparar? Nem pensar. O que se tem certeza é que o time terá novidades. Olha, eu vou fazer a alteração, não vou contar para vocês. Eu vou fazer as alterações que eu acho que tem que fazer, né? Mas o Zé eu já adiantei, né? Que volta a equipe, né? Então é uma alteração no meio campo. Mistérios à parte, Doriva quer dar tempo ao tempo para que o time chegue ao rendimento desejado. Olha, a gente precisa de sequência. A gente teve 2 vitórias consecutivas, perdemos o jogo contra o Joinville, que foi um jogo, no meu modo de ver, nós entramos muito desligado, né? E tivemos ali falhas individuais que nos custaram, né? Tomamos 2 gols, depois fomos melhor no jogo. Acredito que a gente teve um volume, até no momento que a gente ficou com 9, com 10, a gente ainda assim criou chances, né? Fomos prejudicados novamente por um pênalti não marcado. Perdemos alguns gols ali que a gente tem que ter essa noção que ali a gente tem que ter a tranquilidade na hora de matar, né?
O passe foi muito bem dado numa situação e na sequência da jogada não houve a execução, né? Então a gente tem que alertar os atletas, tem que corrigir para que a gente seja mais efetivo, né? Você criar chances e concluí-las e fazer os gols. E nada melhor iniciar a virada de fase do Tigre num campeonato que a torcida tanto gosta e que traz excelentes recordações. Até porque passar pelo Oeste significa muito mais que alcançar a terceira fase da Copa do Brasil. É questão financeira em jogo, camarada, já que a CBF premiará a equipe classificada com quase R$1,5 milhão de reais. Com certeza é uma responsabilidade, porque é a história linda do clube, né? Então a gente respeita muito essa história. Nós temos o Wilson aí que fez parte dessa história e que desfrutou desse momento ímpar, né, na história do clube, que marcou, né? Foi um legado que ficou aqui. Então isso serve de inspiração, né, para os nossos atletas, né? Eu diria que a gente sabe que é uma competição dificílima hoje, né? Mas a gente tem que fazer o máximo para a gente chegar o mais longe possível. E o Informe em Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.